Curitiba, 7 de março, segunda-feira. Estamos aqui felizes e agradecidos a Deus. Ontem estava ouvindo uma mensagem maravilhosa. O pastor Riclávio estava falando da problemática da vitória sobre o pecado pela graça, aonde nós temos uma cooperação com Deus e Deus uma cooperação conosco, e juntos podemos ser santificados pela graça. Ele falou dos privilégios e dos benefícios da santificação e de como isso pode realmente nos ajudar a ter uma vida cada vez melhor. Uma mensagem excelente e maravilhosa, também como a do pastor, nosso querido pastor Geraldo, trouxe uma palavra cedo sobre a importância da galinha realmente se tornar uma águia e os benefícios disso também. Então, isto me trouxe um desejo, sabe, amados, de começar hoje uma série maravilhosa chamada ênfase positiva, não é? Vamos fazer assim, meus queridos e amados irmãos, nós temos que falar sobre sinergia pela graça. A sinergia pela graça ela é diferente da sinergia humana. Por exemplo, uma sinergia humana seria, no caso, um jogo de xadrez. Você move uma peça, você não pode mais mover até que o outro mova, né? A sinergia humana, cada um está posicionado e cada um faz a sua parte. Já na sinergia pela graça, Deus concluiu a parte dele, né, está consumado, e ele entra dentro de nós para nos ajudar, para que nós consigamos fazer a nossa. Amar alguém é ajudar ela a conseguir algo que ela nunca conseguiria sozinha. O Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas, ele vem para nos ajudar a nós conseguirmos fazer a nossa parte. Coloque em nós novo querer, novo efetuar. Por exemplo, o Senhor não joga a Bíblia da parede para nós lermos, mas Ele nos ajuda, coloca em nós um gemido, Gálatas 4:6, Abba Pai. Nós não tínhamos esse desejo de estudar a Bíblia. Hoje nós estamos aqui nessa série de estudos porque Ele mudou o nosso coração e continua mudando. Não é maravilhoso? Então essa sinergia é uma cooperação. Paulo dizia que Deus cooperava com ele, mas ele também dizia como nós somos cooperadores de Deus pela graça. Essa sinergia pela graça, aonde a palavra paráclito, que é a palavra para o Espírito Santo Consolador, no grego aquele colocado ao lado para nos ajudar em nossas fraquezas. Então o Espírito Santo é aquele que vem para nos incentivar, para nos ajudar, né, no querer e no efetuar. Ele não vai nos forçar de maneira alguma, ele vai nos substituir fazendo aquilo que nós podemos decidir não fazer, como no caso de Adão e Eva. Então há 4 tipos de solos, existem aqueles que não vão querer e por isso irão para o inferno. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tanto o querer como o ouvir. Você está querendo santificar a sua vida, como você está ouvindo como, né? É muito importante nós dizermos o que é que o cristão é chamado a fazer e também, isso é as características, né, do chamado. E é importante dizer como, explicar, esmiuçar, tornar bem claro, como uma papinha para um bebê. O como ele vai mostrar os benefícios da santificação e também o poder da graça para te ajudar. Isso vai nos incentivar, nos animar, porque nesse processo teremos a ajuda soberana e os recursos da graça para conseguirmos produzir por 1000 homens. Amém, meus amados? Então, essa nova série que estamos fazendo aqui, onde estamos falando da ênfase positiva, pode ser comparado assim. Olha aqui, 2 Coríntios, minha Bíblia está aberta, né? 2 Coríntios, capítulo 8. Abra sua Bíblia. Versículo 11 e 12. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuís. Porque, se existe disposição, isto é aceitável, conforme o que alguém possui, não segundo o que não tem. Quando a Bíblia fala em Filipenses 3,16 e também em Eclesiastes 9, que cada um deve andar segundo o que já alcançou, e que tudo que vier à tua mão faça conforme as tuas forças atuais. Quando a Bíblia fala que sendo fiel fomos, mesmo no começo, queremos ser fiel, ali mesmo no começo, no pouco, o Senhor nos colocará no muito. Então vamos falar
sobre níveis de obediência, né? Porque, vamos dar um exemplo, uma pessoa madura, ela consegue obedecer mais. Uma pessoa neófita, um bebê espiritual, porque todo mundo nasce de Deus, ele vence o mundo, mas ele nasce como um bebê espiritual, ele precisa crescer e amadurecer. Mesmo sendo gerado de Deus perfeito, ele é imaturo. Se você der um martelo na mão de uma criança de 2 anos, ela não consegue levantá-lo. Não é que ela tem defeito na mão, ela é perfeita. E ela precisa de tempo e maturidade para conseguir levantar aquele martelo. Então, a criança, quando nós nascemos de Deus como bebês espirituais, nós precisamos do leite, né, para nós irmos crescendo. Esse crescimento, ele é maravilhoso pela graça. E ele realmente só vai frutificar nas pessoas de boa vontade. Nas pessoas que realmente são terra boa. Eu creio que hoje nós pregamos, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará, né? Por quê? Por causa da iniquidade. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Ou seja, a pessoa vai desanimar de amar porque parece que não está funcionando. Já pensou, Noé pregando 120 anos, ninguém se convertendo? Chega uma hora que você começa a dizer, puxa, ninguém quer nada, mas sempre vai ter quem quer. Isso chama-se os remanescentes. Olha, quando Elias desanimou, falou, puxa, parece que ninguém serve a Deus, todo mundo foi para a idolatria. Deus falou, não, eu tenho um remanescente, eu tenho 7.000 que ainda não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então, o remanescente, como no caso de Noé, de Davi, de Abraão, a terra boa, é aqueles que querem. Vamos dar um exemplo. Primeiro dia de aula, o professor fala assim, olha, os pais de vocês estão pagando aqui o colégio e realmente tem muitos que estão brincando, que só vêm aqui para brincar, que não aprendem, que vão acabar reprovando, que realmente vão trazer tristeza para os seus pais, porque parece que não prestam atenção na aula. Enquanto ele está falando isso, 90% da classe está dando risada, não está nem se importando. Não quer nem saber mesmo e vai continuar assim até o último dia de aula e vai ser reprovado mesmo. Então é importante que o professor ele exorte e explique as consequências de não querer estudar, as consequências e perdas no fato da pessoa desobedecer. Ele deve falar isso, mas também ele deve incentivar aqueles que querem estudar e obedecer os benefícios, as vantagens e as características dessa obediência. Então veja que faz parte do ensino você incentivar, encorajar aqueles que querem fazer a vontade de Deus e mostrar como fazer isto. E ao mesmo tempo mostrar os perigos espirituais da desobediência e o inferno. Nós não podemos nunca pregar apenas como se todos quisessem fazer a vontade de Deus, porque tem 4 tipos de solo. E também não podemos pregar para toda a igreja como se ninguém quisesse e ninguém estivesse fazendo o certo. Porque aí, aqueles que querem fazer ficam perdidos. Então veja só o equilíbrio da mensagem que tem encorajamento, repreensão e edificação. Uma palavra que tem sais minerais, proteínas e vitaminas assim. Chega o segundo dia de aula, o professor diz assim, olha, se vocês continuarem brincando, vocês vão ser reprovados. Se vocês ficarem aí não estudarem, vocês vão ser envergonhados com o boletim no final do ano. Veja que vocês estão aqui na aula para aprender e tal. E eles continuam brincando, dando risada e tal. Mas se ela só falar isto, na verdade, explicando as consequências da desobediência, aqueles que estão na classe para aprender de fato a matéria e aqueles que querem ficarão como que perdidos, porque a professora apenas está dando uma ênfase negativa das consequências de quem não quer, mas ela não está mostrando de fato para aqueles que estão ali e que querem o incentivo, os benefícios, os resultados de uma vida de obediência pela graça. A obediência pela graça, como o nosso querido pastor Riclavo explicou muito bem, não acontecerá para nós sem a nossa participação. Estamos falando da sinergia, onde existe coisas que nós não podemos fazer ainda e nos arrependemos e entregamos nosso coração todos os dias. Viu, amados?
todos os dias entregamos o nosso coração. Todos os dias nos consagramos com sinceridade. E Deus vai operando, né? Deus vai restaurando. Então essa sinergia você não deve parar de se arrepender e alimentar a sua fé. Por outro lado, você não deve tentar mudar-se, esse é o outro extremo, pelo fanatismo e pela religiosidade, cobrando de você um desempenho maduro se você ainda é um jovem espiritual. Muitas vezes acontece um desserviço dentro da igreja, onde membros começam a cobrar perfeição no desempenho daquele que está no meio do processo. Vamos dar um exemplo. A pessoa chega na igreja e ela teve uma pequena melhora, mas ela tem, como todos pecaram e carecem da glória de Deus, então ela tem pontos que ela está errando. E se eu ficar batendo neste ponto onde ela está errando, jogando na cara dela, dizendo que adianta você ir na igreja? Olha o que você está fazendo errado. Se eu estiver apenas cobrando o comportamento, e se eu estiver apenas falando de onde ela está errando, isso não vai ajudá-la a acertar. Isso vai desanimá-la de vez. Por quê? Se eu disser para a pessoa assim, que está orando pouco, né? Como ela faz para orar mais? E eu ensiná-la como ela crescer na oração. E incentivando. Aquela que quiser, ela vai avançar. Agora, se eu disser, se você não orar, você vai para o inferno, porque hoje quase ninguém ora. É um esfriamento. Olha só como as pessoas já não oram mais. As pessoas não querem nada com a oração. Você sabe o que acontece com uma pessoa que não ora? Olha, ela vai para o inferno. Então, quer dizer, se eu começar a bater como se ninguém quer, e como se ninguém está orando, ou como se ninguém quer orar, eu estou fazendo uma ênfase negativa. Toda mensagem tem que ter a ênfase negativa, porque existe o inferno mesmo, né, para quem não ora. Só que, vamos dar um exemplo que a mensagem tem um grosso assim, tá? Vamos pegar aqui 100%. Vamos fazer 10% para ênfase negativa? Vamos falar 10% com a multidão que não quer? E vamos falar 90% ensinando como para quem quer. Se Moisés ficasse só investindo naquele povo no deserto que não queria nada, e falando para eles o tempo todo que eles iam para o inferno, e é verdade, e não tratasse com Josué e Caleb, ninguém entraria na terra prometida. Porque Josué e Caleb não seriam ensinados porque eles queriam. Então a mensagem que ensina como conseguir quem quer, essa ênfase positiva. Uma mensagem, ela deve ter 90% de ênfase positiva, ou seja, de ensino para quem quer, e 10% de ênfase negativa, as consequências de não fazer a palavra e as consequências. Ela não pode, de maneira alguma, ser 90% uma ênfase dizendo você não quer, você não consegue, você parece que você está desanimado. Um exemplo, né? Então você bate muito na ênfase, mostrando para a pessoa que ela não quer, que ela não consegue, que ela não tem, que ela está fazendo tudo errado, que ela está indo para o inferno. Você acaba enfatizando mais a ênfase negativa, você não vai conseguir gerar águias. Para você gerar águias, você tem que ter uma ênfase positiva. Por exemplo, quando Jesus viu aquela prostituta, ela era uma prostituta. Jesus não fez vistas grossas. Ele disse, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não fez vistas grossas para o pecado dela. Mas ele não ficou dizendo, sua prostituta, você vai para o inferno, sabia? Ela já estava arrependida. É como você dizer para uma pessoa que está na contramão, ô seu burro, você está na contramão. Ele falou, já notei, já estou sentindo que eu estou errado, mas me ensina como fazer o balão e dar meia volta. Isso é ênfase positiva, é o seguinte, Jesus, ele não ignorava o pecado, mas ele tinha graça para tirar as pessoas do pecado. Ele não ignorou que Zaqueu era um ladrão, mas ele soube como tirar Zaqueu do roubo. Então, sábio é aquele que ganha as vidas. Sábio não é aquele que chega para a galinha e diz assim, você tem jeito de galinha. Tá certo, é verdade, eu estou arrependido, eu queria ser águia. Que adianta você dizer que você é águia se você ainda é uma galinha? Sim, mas me ensine como é que eu posso ser uma águia. Não, veja bem, você está falando aí de ser águia, mas você tem cheiro de galinha. Você cacareja como uma galinha. Sim, é verdade, eu estou arrependido do meu tempo de galinha, mas me explica para mim, quais características, quais os benefícios de ser uma águia? Hoje só tem galinha, meu irmão. É só galinha para todo lado. Você sabe que as galinhas vão tudo para o inferno?
Sim, é verdade, olha, mas eu queria saber uma coisa. Como é que eu faço para ser uma águia? Você fala de querer ser uma águia, mas eu olho pro teu comportamento, você só fala que quer ser águia, só fica falando, mas o teu comportamento é galináceo mesmo. Eu observo que você está falhando aqui, e esse comportamento de galinha, você vai acabar no inferno, hein? É verdade, eu estou arrependido, olha, tudo que você falou é verdade, mas me ensina para mim, como é que eu faço para mim ser uma águia? Fica falando de ser águia. Eu não vejo nada de águia em você. Eu não vejo em você uma águia. Eu vejo em você todas as características de uma galinha. Você tem agido como uma galinha, falado como uma galinha, andado como uma galinha. Olha, você é 100% galinha. Pare de ficar falando que você quer ser águia. Você é uma hipócrita. Se você quisesse ser águia, você seria águia, mas você não quer não. Eu sinto que você não quer. Eu sinto que você é uma hipócrita. Eu sinto que você é uma fingida. Olha, porque você... É verdade, mas eu quero ser uma águia. Me ensina pra mim. Como é que eu faço pra ser uma águia? Eu quero dizer uma coisa pra você, hein? Galinhas não tem nada com Deus, não. Porque galinhas são tudo perdidos. Você sabe que 90% da igreja é quase só galinha? É verdade, mas eu estou arrependido de ser uma galinha. Você pode me ensinar a ser uma águia? Como é que eu faço para ser uma águia? Não, eu quero explicar para você que você é um pecador. E os pecadores Deus não ouve. Você é um pecador porque você não tem orado. Sim, mas como é que eu faço para mim agora santificar minha vida, começar a orar e ser uma pessoa de oração? Olha, muitas pessoas falam que querem orar, mas não oram não. Porque as pessoas hoje em dia não oram mais. Tudo preguiçoso, tudo mundano. Quer que Deus mude a vida deles, mas eles mesmos não movem uma palha. Tá, é verdade. Mas me diga uma coisa. Para mim mudar assim, para mim, essa tua mensagem me tocou no coração. Eu não quero mais ser assim. Olha, isso que você falou é tudo verdade. Chega. Eu quero virar a página. Eu quero a partir de agora ser uma nova pessoa. Como é que eu faço? Olha, gente, a verdade é que o amor está se esfriando. A verdade é que as pessoas, elas estão todas caminhando para o inferno. A verdade é que o mundo está cheio de pecado e de hipócritas. Então, você está vendo a ênfase negativa prevalecendo. Eu louvo a Deus porque hoje tivemos duas mensagens no Domingo Maravilhosa, onde o pastor Geraldo trouxe uma palavra que ele deu uma ênfase positiva. O pastor Riclave também falou, e no final ele falou dos benefícios ali de uma vida santa, de não viver abaixo do padrão. Então ele mostrou a saída. É muito importante vocês notarem que quando a gente fala da problemática do pecado, nós temos que mostrar uma saída. E não apenas falar do pecado, dos efeitos do pecado, da continuidade do pecado, do círculo vicioso do pecado, do engano do pecado. Não podemos ficar presos nesse círculo, porque aí pecado é morte, pecado é morte, pecado é morte é morte. Na panela. Morte na panela mata. Agora, quando nós temos a questão de só falar da graça e não falarmos do que a graça vai nos libertar, tratar, isso também é uma ignorância, porque é uma graça barata, como o pastor Riclave falou, né? Então é importante nós explicarmos para a galinha as características que ela precisa se libertar. É importante mostrar o quanto o crente galinha ele está perdendo e envergonhando o Senhor. Quando nós falamos 10% do que é ser galinha, 10% dos efeitos de ser galinha, do erro de ser galinha, do quão prejudicial é ser galinha, e 90% em como se tornar uma águia. Então a mensagem tem que ser 90% ensinando a galinha que quer como se tornar uma águia. Isso é uma ênfase positiva, aonde você vai fortalecer os pontos fortes da pessoa. Você pega o aluno mais desobediente, coloca ele, começa a elogiar ele, ele vai mudar. Mas se você começar a chamar ele de burro e só falar dos defeitos dele, você coloca ele cada vez mais rebelde para baixo. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que a pregação do pecado faz um avivamento de pecado. Quer ver? Eu vou pegar esse versículo para os irmãos. Romanos 7,9 diz assim: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, quer dizer, a pregação do pecado, sem a graça e a solução para o pecado, é morte. Então, a mensagem perfeita tem
a explicação do pecado, suas consequências, a explicação da graça e a explicação da saída do pecado. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Riclavo, do pastor Geraldo, da missionária Márcia, do missionário Humberto, que falaram neste domingo, né? E que enfatizaram a graça. Porque a ênfase não é o evangelho do pecado, a ênfase sempre é a graça. A ênfase não é o pecado, é a graça e como sair do pecado. Portanto, a ênfase da graça é como sair do pecado. Não desculpa para o pecado, nem uma graça sem a função de nos tirar do pecado. Então, a ênfase é a graça como solução para o pecado. A ênfase não é o pecado, a ênfase é a graça, é o evangelho da graça. Né? O evangelho da graça, a ênfase é a graça, mas não uma graça sem propósito. É uma graça para ser fiel. É o que está no nosso logo da Gerados para a Graça. Recebendo graça para quê? Para ser fiel. Para que é a graça? Para ser fiel. Como ser fiel? Pela graça. Então, essa ênfase positiva que nós temos tido nossas mensagens Gerados pela Graça, e eu quero discorrer essa semana, vai nos ajudar muito. Porque nós vamos aprender essa semana como elaborar cada vez mais de uma maneira positiva, falando com o pecador que quiser e mostrando para ele como ele ser santo, pela graça. É claro que o pecador que não quer também vai saber as consequências dessa rejeição. É importante falar com o pecador, 10% que seja, uma ênfase sobre as consequências da desobediência. Mas não podemos pregar 90% falando da desobediência. Vamos falar 90% de como obedecer pela graça e 10% as consequências da desobediência. Então aí nós temos uma mensagem com ênfase positiva. Porque você veja como Jesus, ele olhava os pecadores, não como pecadores, mas como futuro missionário. Paulo escreve a carta para a igreja mais carnal do mundo, que era Corinto, e ele falava aos santos, né? Então quer dizer, Deus chama de santos aquele que ele está santificando. Deus é um Deus cheio de fé. Ele olhava para as pessoas totalmente perdidas e ele as via transformadas. Não que ele fazia vistas grossas para o pecado, não que ele ficasse alisando o pecado, mas ele sabia como tirar as pessoas do pecado e enfatizar o que elas seriam, não o que elas eram. Então a graça sempre vai nos motivar a sermos santos, nos ensinar a ser santos e enfatizar a santidade. Porque como imaginou a sua alma se ele é, Provérbios 23:7, se eu enfatizo a santidade pela graça, eu gero santos. Mas se eu enfatizo a desobediência e o pecado, eu gero desobedientes. Então sempre eu vou gerar conforme a mensagem. Se eu enfatizo, veja que a logo da Gerados ela é totalmente de fé e positiva, recebendo graça para ser fiel. Ela é altamente positiva, porque ela fala da graça e da fidelidade. Agora, se a logo fosse os desobedientes irão para o inferno. Então a ênfase seria a desobediência e o inferno. Mas a ênfase sendo a graça e a fidelidade pela graça, tem as duas pontas. Então vai ter o que? A santificação pela graça na vida dos que querem. Não serão todos, porque a terra boa é aquele que, após receber a semente, começa a limpar o terreno, né? Porque a santificação é um processo que vai começar desde o bebê espiritual até a maturidade. É um processo maravilhoso, e nós vamos falar sobre níveis de obediência, né? Que a obediência ela começa com arrependimento, porque a pessoa que ela é carnal, a obediência que Deus quer dela não é que ela mude o comportamento, né? O ladrão da cruz, ele começou se arrependendo e crendo. Se ele descesse da cruz, ele iria para o próximo passo, ele iria receber o espírito de obediência, que iria ajudar a tomar decisões, né? Mas a vida cristã de um bebê espiritual é arrependimento, não é mudança de comportamento. A mudança de comportamento ela vai vir um pouquinho ali na frente, já para os maduros espirituais, onde após o arrependimento vem o novo querer, novo efetuar, o espírito de obediência. Nós vamos falar sobre isso, sobre o processo da graça e os níveis de obediência. O primeiro nível de obediência é arrependimento, o segundo nível de obediência é a fé, o terceiro nível de obediência é a adoração e o último nível de obediência é a misericórdia, é o serviço. Jesus disse, Pedro, quando tu te converteres, Pedro não estava convertido, né? Apacenta minhas ovelhas. Ele andou 3 anos e meio com Jesus. Jesus falou, quando você se converter, você apacenta minhas ovelhas. Então haveria uma maturidade esperando Pedro. Então o que nós vemos aqui é que Pedro, ele já foi bebê espiritual, já foi adolescente e agora, após passar por todo aquele
sabe, aquela situação ali, ele amadureceu um pouco. E Jesus já estava confiando a ele o ministério. Logo depois ele falharia lá na Galácia novamente, ele cairia novamente no legalismo e Deus falaria através de Paulo que ele estava errado. Então veja que um processo grande pelo qual Pedro passou e nós passamos. Não sei nesse nível, amados, qual ponto você está, mas um ponto que é interessante que eu quero que você entenda, e o pastor Riclavo falou sobre isso. Não sei em qual nível você está de obediência. Vamos dar um exemplo que você já mudou bastante, você é maduro na fé. Vamos dizer que você mudou bem pouco, você ainda é jovem na fé. Vamos dizer que você está bem no comecinho, cheio de erros e falhas. Deus não vai olhar o seu desempenho, sabe? O que ele vai olhar é a decisão. Por exemplo, se o Espírito Santo está em você, a decisão é essa, ó. Eu decido nunca mais pecar. Não é o que você está fazendo que Deus está olhando o seu desempenho atual. O que Deus olha é o teu coração. Eu decido que nunca mais vou pecar. Isso é o começo da vida cristã. Se você não pensa assim, você não tem um espírito de obediência. Você nem nasceu de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, ele já decidiu romper com o mundo, a carne e o diabo. Ele decidiu obedecer. Essa é a terra boa. Sabe, não tem ensino nenhum para os outros 3 tipos de solo. Não tem nenhum tipo de ensino. Só tem a chamado arrependimento, sabe, irmãos? Para os outros 3 tipos de solo, nem tem ensino, nem tem santificação. Não adianta falar em santificação para quem nem nasceu de Deus. Agora, o único tipo de ensino é para a terra boa. Para os outros 3 não tem ensino. Não existe ensino para os outros tipos de solo. Só tem uma chamada ao arrependimento e a receber o Senhor Jesus. Você está entendendo? Sair da rebeldia. Então, o que nós vemos é que o primeiro passo é eu decido obedecer toda essa palavra. Durante todo o processo, desde o primeiro passo, eu decido obedecer toda essa palavra. Não quer dizer que você vai obedecer toda essa palavra. Você vai obedecer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E quando Jesus vier, você não vai estar obedecendo tudo. Mas você decidiu no seu coração, eu quero obedecer completamente tudo. Isso significa que você tem o Espírito. Isso significa que o processo começou. Todo aquele que é nascido de Deus, ele decidiu não pecar mais. Se ele diz, mas eu peco, sabe como é que é? Ele não é nascido de Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Então o início do processo não é uma mudança de comportamento. É uma mudança de mente. A palavra metanoia é mudança de mente. É onde você começa a olhar o pecado como algo que você não quer mais, como um acidente, como algo que você já rompeu no seu coração. Ou seja, o seu coração está separado do pecado. Seu coração já não ama mais o pecado, não quer mais o pecado. Às vezes você vai cair. 1 João 1,7 diz que se nós andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica, né? Às vezes eu e você vamos cair, mas não é voluntário, porque nós já decidimos romper com o pecado 100%. Você vai ver que os santos de Deus, eles pecam, mas no coração deles, eles já romperam com o pecado para sempre e com todo o pecado. Eles não têm uma portinha, esse mundanismo fica, esse ídolo fica, essa obra aqui maligna fica. Não, todo aquele que é nascido de Deus, ele já rompeu no coração com todo o pecado, 100% do pecado. Esse é o ponto de partida. Se você não tem esse coração, você precisa receber Jesus. Você precisa nascer de Deus. Porque a primeira característica de alguém que nasceu de Deus é que ele já decidiu no coração dele romper com todo o pecado, 100% de pecado. Esse é o primeiro passo. Se não tem esse primeiro passo, não adianta nem ensinar a pessoa. Não adianta colocar vinhos novos em odres velhos, porque essa pessoa não é gerada de Deus. Ela não é nascida de Deus. Se ela não decidiu no coração romper com todo o pecado, ela não é gerada de Deus. Agora, se você chega para uma pessoa que já decidiu no coração romper com todo o pecado, e você começa a apontar as falhas e fraquezas dela que ela está confessando, você é um fariseu. Você está cobrando comportamento, você está condenando o justo. A Bíblia diz que ele abomina quem condena o justo e quem justifica o ímpio. Você não pode julgar o comportamento da pessoa, mas você precisa saber se ela no coração quer aquilo, ou se é por imaturidade, ou porque ela precisa de mais ensino, ou porque ela está com uma batalha espiritual. Então é muito importante nós não avaliarmos a ovelha pelo desempenho atual, porque Jesus não nos analisa pelo desempenho atual, ele nos analisa pelo coração, porque mesmo aquele que está caindo, se ele decidiu, Deus vai libertá-lo. E às vezes é um processo. Agora, se ele parou de pecar por fora, mas ele ainda ama o pecado, ele é um fariseu. Então, quer dizer, não é a mudança exterior primeiro. Primeiro, a gente rompe 100% com o pecado no coração. Então, a aula número 1
é o arrependimento. E nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Eu quero louvar a Deus pela nossa equipe de pastores, pastor Riclave, pastor Wilson, pastor Geraldo, Humberto e Márcia, que nos ajudaram neste domingo e foi uma grande bênção em nome de Jesus.